Olá, Angelus, tudo bem com vocês? Sou Elizabeth Quiser, trabalho com a física quântica, que meço, limpo e equilibro. Atendo no consultório ou online, tá? Qualquer coisa pode estar agendando comigo. E hoje eu vou falar sobre pressão sanguínea baixa, que é a pressão baixa. Eu me surpreendi, olha, eu sempre leio a alta, nunca tinha lido sobre a baixa. E eu fiquei surpresa com o que é pressão baixa. Pressão baixa é falta de amor quando criança, derrotismo e desânimo. Toda criança que não tem muito essas coisas, tem muito desânimo, muito derrota, os pais não dão atenção, então é por isso que eles têm baixa, porque falta vida, falta alegria. Então, no livro da Louise Hay, que é este aqui, né? Cure o seu corpo, ela fala assim: você primeiro tem que falar, estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou essa condição. Agora eu quero viver eternamente alegre. Minha vida é pura e alegria. Mas eu quero ensinar uma coisa muito séria para vocês, como curar esse problema da criança interna que não teve alegria, não teve amor quando era criança. Então, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, sentar na cadeira, fecha os olhos, acalma a mente, e você pode imaginar, né, no meu caso, eu gosto de sentar na grama, na relva. Toda vez eu penso sempre no mesmo lugar. Você pode imaginar que está nesse lugar, os olhos fechados. Imagina a sua criança interna te visitando. Então, você fecha os olhos e deixa essa criança se aproximar de você, essa energia. E quando ela se aproximar, você vai ver que época da vida você estava, quantos anos você tem, qual era o problema que você tinha no momento. Você vai sentir, vai ver, vai acolher, e depois você vai soltar dentro da bolha lilás. Eu vou contar uma experiência que eu tive comigo, fazendo essa prática. Porque eu não tenho problema de pressão baixa, mas todo mundo tem problema com a criança interna. Porque ninguém teve uma infância 100% perfeita, né? Então todo mundo tem problemas. Então quando eu tinha um monte de boneca guardada, e a minha filha era criança, então, eu já tinha quase 40 anos de idade, eu tinha um monte de boneca guardada, inclusive as minhas bonecas quebradas. E a minha filha falava para mim, por que você não dá embora? Tá quebrada. E eu não dava, não conseguia dar minhas bonecas embora. E quando eu fiz essa prática da cura da criança interna, gente, eu fiquei boba. Você fechei os olhos e veio. E quando veio a criança interna, que estava lá triste, magoada, me veio aí que eu me lembrei quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Gente, olha, eu sou idosa, eu tenho 69 anos. Então, quando eu era criança, não existia boneca de vinil, era boneca de carinha e mãozinha, pezinho de porcelana e o corpo de pano. E eu morava numa casa que tinha uma escada que minha mãe encerava. E naquela época o sapato era de couro. Então ele escorregava. No Natal sempre dava um sapatinho novo, uma roupinha nova e um brinquedinho pra gente. E eu fui descer aquela escada correndo com a minha boneca que eu tinha acabado de ganhar. E escorreguei naquela escada, gente, que eu saí rolando, chegou no chão, a boneca bateu, porque moeu minha boneca. E eu tinha acabado de ganhar. Eu não cheguei a brincar nenhuma vez com a minha boneca. E eu fiquei tão triste, chorei tanto, a minha mãe falou, você não foi cuidadosa, o ano que vem o Papai Noel traz outra. Só que, olha, pra você ver, eu não lembrava, eu só lembrei quando eu fiz a cura da criança interna. Aí, quando eu fiz isso, aí eu me peguei no colo, me acalmei, tudo, falei, agora você vai ter muitas bonecas, não precisa se preocupar. Gente, cheguei em casa e consegui dar todas as bonecas embora, porque eu estava presa, que eu nem imaginava qual era aquelas bonecas. Eu nunca imaginei isso. Tem hora que a gente está preso com umas coisas que você não sabe. Quando você faz a cura da criança interna, você se liberta. Eu tive uma amiga que ela foi fazer a cura da criança interna, que ela tinha necessidade de estar sempre fazendo piquenique, fazendo lanche, fazendo não sei o quê, e ela não entendia a necessidade dela.
Aí foi o que ela lembrou. Quando ela fez a cura da criança interna, que também quando ela era criança, era umas lancheiras de plástico que a gente tinha, assim, que saía a garrafinha para fora, e ela queria uma lancheira daquela para levar para a escola, mas ainda não tinha dinheiro para comprar, ela levava uma sacolinha. E aí ela tinha uma frustração. Quando ela fez a cura, foi que ela entendeu. Aí ela foi nesses brechó da vida, comprou uma lancheirinha dessa, pôs lanche, tomou, e aí curou, aí ela deu a lancheira embora, pronto. Porque você precisa fazer a cura da criança interna, viu, gente? Faça, que vocês vão ver a diferença que dá, tá? Até para pressão baixa ou no geral, a cura da criança interna. Eu tenho um vídeo que eu dei curso sobre isso e ele fala melhor até, viu? Tudo de bom para vocês, curte, compartilhe e comente. Namastê.